A farinha escorria entre os dedos de Cordélia quando ouviu o pai anunciar o preço. $60. O mesmo valor que pagavam por uma égua de reprodução. A saca caiu de suas mãos, explodindo em nuvem branca no chão de madeira do posto comercial, e o pó subiu até sua garganta como cinzas. Ela sabe ler e fazer contas, Silas Ashford continuava, voz encharcada de uísque barato e desdém. Mas não serve para conseguir marido. Estéril, igual a mãe. Então tá aí. Quem pagar minhas dívidas leva a mercadoria. Cuspiu no chão, próximo aos pés dela, e 2 homens riram. Olá, meus queridos amigos. Eu sou Valentim, o narrador do canal. Antes de continuarmos, peço que se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Um abraço caloroso a todos e espero que aproveitem cada momento desta história. 11 anos aprendendo que manter o olhar baixo evitava o pior. Seus dedos encontraram o medalhão da mãe sob o corpete surrado, metal frio contra a pele. Helena teria 50 anos agora se a febre não a tivesse levado. Helena, que lia poesia à luz de velas, que desenhava constelações na poeira da mesa da cozinha, que sussurrava: "Você vale mais que ouro, minha menina", enquanto trançava seus cabelos. Helena, a quem Cordélia matou apenas por nascer, segundo o homem que agora a vendia como gado. As mãos dela tremiam, não de medo. O medo era companheiro constante demais para causar tremores. Tremiam de fome. Silas comera o ensopado todo na noite anterior, deixando apenas o caldo ralo onde flutuavam 2 pedaços de cenoura. Comida é para quem trabalha de verdade, dissera. Como se ela não lavasse roupa na água gelada do riacho até a pele rachar. Como se não carregasse lenha até as costas gritarem. Como se existir sob o mesmo teto que ele não fosse trabalho suficiente para matar. O minerador que ofereceu $20 tinha dedos sujos de terra permanente e olhos que percorriam o corpo dela como mãos. Cordélia conhecia aquele olhar. Vira o mesmo nos olhos do negociante de cavalos que sugerira que ela poderia quitar a conta de outras formas. Vira nos olhos do vizinho que encurralara ela no celeiro e sussurrara que meninas educadas precisam aprender lições que livros não ensinam. Ela escapara daquele homem apenas porque o cavalo de Silas relinchou, não porque o pai a defenderia, mas porque ele odiava quando propriedade alheia tocava no que era dele. O destino dela vendido por menos que 1/4 do gado perdido na nevasca. Enrolou a manta cinza da mãe. Escondeu o livro de poesias no corpete, sentindo as bordas duras do couro contra as costelas. Não havia comida para levar. Silas trancava a despensa desde que ela comera 3 fatias de pão em vez de 2, há 6 meses. Cordélia sabia exatamente onde pisar para evitar as tábuas que denunciavam. 11 anos praticando invisibilidade. As botas, herança da mãe, 2 números maiores, esfregavam contra os calcanhares a cada passo. Dentro de 1 hora, sentiu a umidade quente do sangue. Dentro de 3, seus pés eram pedras dormentes. Ursa Maior, apontando norte. Mas norte para quê? Não havia cidade grande a menos de 3 dias de cavalgada. Não havia parentes. A família da mãe cortara relações quando Helena casara com aquele bruto de Ashford. Não havia amigos. Silas garantira isso, afastando qualquer um que mostrasse gentileza à filha. Ela se acha lady porque sabe juntar letras. Cuspira para a família Jenkins quando eles convidaram Cordélia para jantar. Mas é só uma vagabunda que come minha comida. As gramíneas altas escondiam pedras e depressões. Levantou-se. Tropeçou novamente. Desta vez, ficou de joelhos. O vento cortava através da manta fina, encontrando cada espaço entre os fios da roupa. Seus dedos, antes doloridos, agora não sentiam nada. Azulados à luz da lua. Em como a febre a consumiu em 5 dias, transformando a mulher vibrante em sombra delirante. Cuide do seu pai, foram as últimas palavras dela. Mas os olhos diziam outra coisa. Os olhos imploravam, fuja. O mundo inclinava, depois girava. Ela desabou de lado, bochecha contra a terra congelada. O livro de poesias pressionava contra seu peito. Fechou os olhos. Mas seus olhos abriram para a luz cinza de aurora e o murmúrio de riacho próximo.
Seus lábios, rachados e sangrando, se moveram sem som. Água. Precisava de água. O riacho estava a 10 metros. Pode também estar a 10 quilômetros. Cada movimento arrancava algo dela. Ar dos pulmões, calor do corpo, vontade de continuar. Derreteram em sua língua, frio transformando-se em bênção líquida. Ombros que bloqueavam o sol nascente. Altura que fazia a silhueta dele parecer montanha. Carregava 2 baldes de madeira, agora pousados no chão. Olhos escuros a estudavam. Não com o olhar do minerador. Não com fome ou desdém. Com algo que ela não conseguia nomear. Você está congelando? Ele disse. Voz grave, definitiva, como rocha caindo. Não vou machucá-la. Não sabia pelo que implorava. Morte rápida. Chance impossível. Misericórdia que nunca recebera. Apontou para além das gramíneas, onde fumaça subia de chaminé invisível. Você precisa de calor, comida. Pode confiar em mim ou não, mas se ficar aqui, estará morta antes do meio-dia. Cabelos negros tocados de cinza nas têmporas. Linhas profundas ao redor dos olhos, não de riso, de dor contida. Rosto de homem que conhecia a perda. Apenas fechou os olhos quando ele se aproximou. Mas o peito dele era sólido, quente através do casaco de lã. O ritmo de seus passos, firme. E quando ela tremeu violentamente, ele murmurou algo tão baixo que ela quase não ouviu. Mas Cordélia, à beira da morte por frio e fome, e 11 anos de crueldade, escolheu acreditar. Por enquanto. Apenas por enquanto. Gideon empurrou a porta com o ombro, e o calor a atingiu como onda física. Cordélia ofegou, de alívio, de dor, de algo entre os dois. Abaixou-a sobre os lençóis e Cordélia a afundou em maciez que esquecera existir. Como se ela fosse pessoa com escolhas, não mercadoria vendida por $20. Provas de que Cordélia era mais que o que Silas dizia. Cordélia não provava açúcar há mais de ano. Queimou sua garganta e ela não se importou. Tomou 2 goles antes que suas mãos tremessem tanto que precisou pousar a caneca. Ele sentou na cadeira ao lado da cama, colher na mão. Alimentá-la. Suas mãos não estão firmes. A sopa era simples. Batatas, cenouras, pedaços de carne. Mas para Cordélia, era banquete. Gideon a alimentava devagar, esperando ela engolir antes de oferecer outra colherada. Não falava. Não fazia perguntas. Apenas oferecia sustento. Porta sem tranca, mas ninguém mais vive aqui, apenas eu. Se este homem quisesse machucá-la, já teria feito. Então, sem se virar, porque alguém deveria ter ajudado minha esposa quando ela estava doente, e ninguém ajudou. Mas pela primeira vez em 11 anos não sentia frio. Pela primeira vez desde que a mãe morreu, alguém a alimentara com gentileza. O minerador viria buscar sua mercadoria, e Silas Ashford jamais deixaria $20 escaparem. Não sabia se poderia confiar na gentileza de homem que sequer conhecia seu nome. E aquela pequena faísca de esperança, frágil e perigosa como chama de vela, acendeu algo em seu peito que ela julgara morto. Mas 3 dias onde consciência e inconsciência se misturavam como água e óleo, separando e reunindo sem padrão. Momentos de lucidez onde ela bebia a água que alguém segurava em seus lábios. Fragmentos de escuridão onde a voz da mãe lia poesia. E sempre o calor constante da lareira mantendo o frio longe. Gideon Thorne estava sentado na cadeira ao lado da cama, mãos ocupadas com arreio de couro, agulha grossa atravessando os furos com precisão metódica. Não olhava para ela. Apenas trabalhava, dedos enormes surpreendentemente ágeis. Seu corpo protestou, músculos atrofiados, cabeça tonta. Gideon ergueu os olhos. A sala girou, depois se estabilizou. Quanto tempo? Desta vez, suas mãos não tremiam tanto. Quando terminou, percebeu algo. Suas roupas estavam diferentes. Não a saia surrada e blusa amarelada, mas camisa de flanela limpa, grande demais, e suas próprias roupas íntimas lavadas. Gideon notara seu medo e o removera antes que ela precisasse perguntar. Cordélia deslizou as pernas para fora da cama, dedos dos pés tocando o chão frio. De pé, a sala inclinou novamente, mas ela respirou fundo e seguiu. Sala principal com lareira enorme,
Mesa de madeira sólida cercada por 4 cadeiras, armários bem construídos, cozinha conectada, panelas de ferro penduradas, despensa com porta aberta mostrando provisões organizadas. Tudo limpo, mas com camada de solidão, como casa que funcionava, mas não vivia. Gideon parou próximo a uma porta fechada. Não a abriu. Meu quarto, disse. Apontou para o quarto onde ela acordara. Era do meu filho. Pode ser seu agora. Difteria, ele disse, palavra curta e brutal. 5 anos atrás. Levou meu filho primeiro. 3 dias depois, minha esposa. Passou a mão pelo rosto, gesto de homem limpando memória. Construí esta casa para eles. Agora é grande demais e quieta demais, mas é o que tenho. Algo passou entre eles. Reconhecimento de que ambos conheciam o formato exato que a morte deixava na vida. Não piedade. Compreensão. Você tem seu próprio quarto. Tranca na porta se quiser. Trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde. Depois disso, seu tempo é seu. Parou. Segurou o olhar dela. Sem outras obrigações. Quarto próprio. Sem outras obrigações. Por que eu? Perguntou. Você não me conhece? Esse tipo de determinação é raro. Seria desperdício deixá-lo morrer. Hoje você descansa e recupera forças. Derrubou o prato de café porque suas mãos tremeram ao servir. Cada erro a fazia recuar, preparada para a consequência. Ele acordava antes do amanhecer. Cordélia ouvia seus passos pesados, depois a porta fechando enquanto ele ia cuidar do gado. Ela levantava, preparava café forte e mingau simples. Quando ele voltava, comia rápido, agradecia com aceno de cabeça, saía novamente. Trabalhava até escurecer, consertando cercas, marcando bezerros, verificando provisões de água. Voltava coberto de poeira e suor. Lavava-se no tanque externo, jantava o que ela preparara. Depois sentava próximo à lareira, fazendo trabalho manual, consertando arreios, afiando ferramentas, ocasionalmente lendo o jornal de semanas atrás. Organizou a despensa por tipo e frequência de uso. Remendou lençóis e cortinas que tinham buracos de anos. Trabalho duro, mas trabalho com propósito. Ninguém gritava que ela era inútil. Ninguém cuspia em sua comida. Ninguém a trancava no celeiro. Suas mãos pararam de tremer ao segurar facas. Ganhou peso. 2 quilos na primeira semana, 3 na segunda. Seu rosto, antes pontudo de fome, começou a suavizar. Números cobertos de rasuras, somas erradas, colunas desalinhadas. Nome da esposa, primeira vez que ele o mencionava. Agora eu tento e... Gesticulou para a confusão de papel. Você sabe fazer isso? Fez projeções para 3 meses, considerando diferentes preços de mercado. Mostrou onde ele perdia dinheiro em pequenas despesas não registradas. Perguntou. Dizem que era a mulher mais inteligente de 3 regiões. Podia calcular juros compostos de cabeça. Você é filha dela em mais do que sangue. Cordélia assentiu, não confiando na voz. Descobriu que Gideon pagava preços inflados para ferramentas porque comprava sempre do mesmo vendedor. Ela negociou com fornecedor rival, economizou 15%. Implementou o sistema de rotação de pastagens que ela lera em jornal agrícola antigo, aumentando a saúde do gado. Criou o orçamento mensal que, pela primeira vez em 3 anos, mostrou lucro real. Primeiro sorriso real em tanto tempo que seus músculos faciais doeram. Mas conforto nunca durava. Cordélia pegou lista de Gideon, começou a separar itens. Ele se aproximou passos lentos, sorriso mostrando dentes manchados. Olha só, a mercadoria que sumiu. Você agora é dele? Não precisava. Cada palavra caía como pedra. Qualquer problema que você tem é com Silas Ashford, não com ela. Todo mundo sabe que ela vive em sua casa, sozinhos, sem casamento. Sorriu venenoso. Então o que você é, Thorne? Cliente ou cafetão? Você tem 3 segundos para sair deste posto. Gideon disse, voz perigosamente calma. Depois disso, não respondo pelo que acontece. Gideon, solte, não vale a pena. Caminharam até a carroça em silêncio. Gideon ajudou-a a subir, gesto que ele sempre fazia, mas agora carregado de significado diferente. Todos vendo, todos especulando. E agora, com a cidade inteira falando, seu orgulho estava ferido. Cordélia olhou para o perfil dele. Mandíbula dura, cicatriz no queixo,
olhos fixos no horizonte. Homem que perdera tudo e construíra a vida sozinho. Homem que a encontrou morrendo e a trouxe de volta. Homem que pagava $7 mensais por contabilidade que valia 20. Homem que acabara de prometer lutar contra seu pai. Porque quando Violet adoeceu, implorei ajuda. Fui em cada casa desta região. Ninguém veio. Disseram que difteria era contagiosa demais, risco grande demais. Engoliu com dificuldade. Segurei meu filho enquanto ele sufocava. Segurei minha esposa enquanto ela implorava para eu salvar nosso menino. E eu não pude fazer nada. Você não me deve gratidão, Cordélia. Eu devo a você, por me dar razão para ser melhor que fui. Cordélia estendeu a mão. Tocou a mão enorme de Gideon. Ele estremeceu, mas não recuou. Dois solitários encontrando língua comum na perda e na esperança frágil. Cordelia Ashford, que se achava lady, agora se prostituindo por teto. Cordelia Ashford, vergonha do pai, finalmente mostrando sua verdadeira natureza. E Silas Ashford, embriagado de uísque e humilhação, alimentava ódio que crescia como tumor. Seu corpo enrijeceu, instinto de anos preparando-se para ataque. Mas quando reconheceu quem descia, respiração voltou. E jovem Sarah, 20 anos, cujo marido a espancava até ela fugir com os 2 filhos. Testemunhas, juízas, porta-vozes da comunidade que a condenava. Lembra, 3 meses atrás, quando veio à cidade buscar provisões, parou na pensão, viu-me lutando com livro de registro. Sorriu cansada. Você passou 2 horas me ensinando o sistema básico. Não pediu nada em troca. Descobrimos que aquele ladrão estava nos cobrando preços errados há anos. Confrontamos. Ele pagou de volta o que roubou, com juros. Empurrou o envelope novamente. Isso aqui é nossa contribuição coletiva. Juntamos $60. Pagamos a dívida de Silas ao minerador. E não vamos deixar eles definirem quem você é. Agora Silas não tem poder legal sobre você, Margaret disse. A dívida está paga. Você é livre. Deveria ter ouvido o aviso no vento. Lia versos que Helena amava. A alma que pode falar através dos olhos também pode beijar com o olhar. Cordelia levantou-se devagar. Cada músculo do seu corpo gritava para correr, esconder, desaparecer. 11 anos de treinamento para se tornar invisível quando o pai bebia. Agora sou pai? Quando você precisa que eu vá embora, sou pai? Mas quando fugiu como ladra, não era filha. Olhou ao redor. A casa de pedra que Gideon construiu para a família que perdeu. A mesa onde ela organizava livros de contabilidade. A lareira onde finalmente sentira calor. Tudo que ela ganhara ao escolher fugir em vez de se submeter. Silas cambaleou para dentro, rifle na mão, olhos vermelhos de álcool e insônia. Estava mais magro. A fazenda dele desmoronando sem mão de obra de Cordélia. Barba por fazer, roupas sujas, cheiro azedo de homem que desistira de tudo, exceto ódio. Vivendo como rainha enquanto seu pai passa fome. Minha vida acabou porque você existiu. O corpo dela foi arruinado, e quando tentou ser mãe de menina cheia de ideias, o desgosto a matou. Ela me preparou para mundo que trata mulheres como gado. Ela me deu mais do que vida, me deu dignidade, e você deu passo à frente, em direção ao rifle. Você passou 11 anos tentando destruir o que ela construiu, mas não conseguiu. Cordélia tocou o medalhão da mãe. Então faça, mas não vai matar a verdade. A verdade é que Helena me amou mais do que amou você, e você nunca, nunca mereceu o amor dela. E tudo que vejo quando olho para você é o rosto dela, todos os dias, lembrando-me do que perdi. Ela não escolheu morrer, Cordélia disse, mais gentil agora. E eu não escolhi nascer, mas escolho agora, nunca mais deixar você definir meu valor. Eu não sei como viver sem ela, ele sussurrou. Não sei como existir em mundo onde ela não está. Não perdão, ainda não, mas compreensão e escolha. Vá embora, Silas, e não volte. Pegou o rifle com mãos trêmulas, caminhou até a porta. Parou no limiar. Encostou-se contra a madeira sólida, corpo inteiro tremendo com adrenalina retardada. Mas era Gideon, cavalo galopando como se diabos o perseguissem, chegando meio-dia antes do esperado. Gideon a puxou em seus braços com força que tirou seu ar.
mãos enormes verificando se ela estava inteira. Vi Silas na estrada. Percebi. Achei que ele não conseguiu terminar. Quando finalmente se afastou, olhos dele estavam úmidos. Pensei que chegaria tarde demais, como quando Violet parou, engoliu. Não posso perder você também. Não mulher frágil que precisava ser salva. Mulher forte que salvara a si mesma. E se você me aceitar, velho e quebrado como sou, cheio de passado e pouco futuro, eu passo o resto da minha vida fazendo você se sentir como a rainha que sempre foi. Não era pergunta romântica. Era declaração de fato. Não porque você precisa de proteção, mas porque eu preciso de você. Preciso da sua força, sua inteligência, sua luz. Tocou o rosto dela com dedos calejados. Preciso de você para lembrar que vale a pena estar vivo. Sam, vestido azul simples, cabelos castanhos soltos ao vento, Gideon adorava vê-los assim, mão descansando sobre ventre arredondado. Cordélia ensinava o que Helena lhe ensinara, que educação era libertação, que conhecimento era poder que ninguém podia roubar. O novo fazendeiro do Vale Norte me contratou mês passado. Basta aprender e não deixar ninguém convencê-las de que não podem. À noite, eles sentavam na mesma varanda, Gideon lendo em voz alta o livro de poesias, tradição deles. A alma que pode falar através dos olhos também pode beijar com o olhar. Ele a beijava então, gentil, como se ela fosse tesouro frágil. Silas morrera no inverno de 1885, fígado destruído por álcool. Mandara carta antes de morrer. Cordélia a aguardou sem ler por 3 meses. Quando finalmente abriu, encontrou apenas 3 palavras. Ela te amava. Perdão, decidira. Não precisava ser verbalizado para ser real. Ela perdoara, não porque Silas merecia, mas porque ela merecia paz. Cordélia as ensinava gratuitamente, lembrando-se de 3 mulheres com envelope de $60, pagando adiante o que nunca poderia ser totalmente pago. Como vai nosso filho? Perguntou, colocando mão enorme sobre a dela. Então já adoro ela. Mulher que fora vendida por $20 e agora valia cada estrela no céu. Professora de 8 crianças, contadora de 4 ranchos, esposa de homem bom, mãe iminente. Sobrevivente que se tornara próspera não apesar do passado, mas por causa dele, porque sabia exatamente o valor de dignidade. Você é feliz? Gideon perguntou baixinho. Pensou na fuga através da neve, esperando morrer. Não pelo homem que salvou, mas pela mulher que escolheu salvar-se. E ao fazer isso, salvou muitas outras. E assim, encerramos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida e o destino. Cordélia provou que sempre existe a possibilidade de transformação quando encontramos pessoas que nos valorizam e quando aprendemos a nos valorizar primeiro. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Comente o que mais te marcou na história de Cordélia. Obrigado por estar aqui.